Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tulli aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo de circunferência e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre as posições relativas entre duas circunferências, né? Na aula passada a gente viu entre a circunferência e uma reta, né? Hoje a gente vai estar vendo entre duas circunferências, né? E a gente tem três possibilidades de posições entre duas circunferências e eu já trago para vocês aqui, ó. Primeira possibilidade, né? Que a clássica é que ela pode ter dois pontos em comum, né? Ou seja, a gente tem circunferências que a gente chama que são secantes, né? Elas se cortam, né? E quando elas se cortam em dois pontos, né? Que a gente fala secantes. Então, a gente tem essa situação, ok? Dois pontos em comum, a gente tem as duas circunferências são secantes, ok? Uma outra situação, né? Que a gente pode trazer aqui posição 2, é que a gente pode ter um único ponto em comum, que seria o que a gente chama de tangentes exteriormente, né? Ou tangentes exteriores, né? Tá vendo? Ela tem só um ponto em comum aqui, ó. Esse pontinho de tangência que é comum às duas, né? Apesar de parecer que tá colado, mas é um único ponto em comum entre as duas, né? Fique bem com essa imagem na cabeça, porque já eu vou dar uma maneira, né, da gente calcular e ver quando que cada posição acontece, então tenha isso em mente, né? Ou ela pode ser também o que a gente chama de tangente interior, né? Uma está dentro da outra e elas se tangenciam também aqui em um único ponto, ok? Então ela pode ser tangente exterior ou tangente interior, ok? Essa vai ser a diferença, né? E vai ter uma diferença também no cálculo. Último caso, né? Que é quando as duas não têm nenhum ponto em comum, né? Que é o que a gente chama de circunferências externas, né? Tá vendo? Uma não se cruzam, né? Elas não são secantes nem são tangentes, elas não têm nenhum ponto em comum, são externas, ou elas também podem ser, elas podem não ter nenhum ponto em comum e serem internas, né? Então veja que uma está dentro da outra, né? Elas não têm o mesmo centro, né? Que seria um caso aí à parte, que é meio óbvio, né? Que seria concêntricas, né? Mas depois a gente vê que a gente tem uma circunferência interna à outra, ok? Então são essas três possibilidades que a gente tem, e com relação a um ponto em comum e a nenhum ponto em comum, elas se dividem em dois casos, ok? E aí, agora a gente fecha com algumas observações que vai ser a forma da gente calcular de fato, né, cada situação aí. Então, ó, a partir das equações de duas circunferências, podemos descobrir quantos e quais são os pontos em comuns, resolvendo o sistema formado por elas, né? Vai ser um sistema não linear, né? Porque tem x ao quadrado, y ao quadrado, então não tem técnica fechada para resolver esse tipo de sistema, mas vocês vão ver que é bem simples de se resolver na prática os sistemas envolvendo duas circunferências, ok? Além disso, no segundo caso, né, quando a gente tem um ponto em comum e no terceiro caso nenhum ponto em comum, a gente pode identificar a posição relativa usando dois raios e a distância entre os centros. Para o caso de secantes, também funciona da mesma maneira, que é aqui a observação 2, né? Ah, professor, como que eu identifico a posição entre duas circunferências? Está aqui as fórmulas para você verificar. Primeiro passo, você vai ter que ter nas duas equações os centros e os raios. E aí você vai comparar com todas essas 6 possibilidades aqui e vai se encaixar em algum desses 6 casos, ok? Nada vai fugir desses 6 casos aqui, ó. Se as duas circunferências forem externas, né? Ou seja, elas não se tocarem, não tiverem nenhum ponto em comum, significa o quê? Que a distância entre os centros, né? Você vai lá, calcula a distância entre os centros e compara com a soma dos dois raios. Se a distância entre os centros for maior que a soma dos raios, significa que essas duas circunferências são externas, né? E dá para ver aqui, claro, pela imagem, ó, quando a gente retorna aqui na posição 3, ó. Deixa eu tirar. Ó. Se você faz aqui, ó, a distância entre os raios, claramente, né? A distância entre os raios vai ser maior que a soma dos dois raios, né? Ok? Então, quando a gente retorna aqui na imagem, fica bem claro de se ver essa observação, ok? E aí eu vou deixar como exercício para vocês compararem cada um, ó. Se elas forem tangentes externas, olha só, elas se tocam em um único ponto e a distância entre os centros vai ser exatamente igual à soma dos dois raios das duas circunferências. Então isso aqui caracteriza que elas são tangentes externas. Para elas serem secantes, o que você faz? Calcula a distância entre os centros, está vendo que isso é o básico, ter os centros e calcular a distância. E você vai comparar com os raios. Você calcula a diferença entre os raios em módulo, né, porque vai dar um valor positivo. Se a distância, né, entre os centros for maior que a diferença entre os raios e menor que a soma dos raios, significa que elas são secantes, dá para ver pelo desenho.
Tangentes internas, se você calcular a distância entre os centros e der exatamente igual a diferença dos raios, significa que elas são tangentes internas. Uma interna à outra, né, significa que você calcula a distância entre os centros e deu estritamente menor, né, a diferença entre os raios. É estrito, né? Porque o caso que onde elas são iguais significa que elas são tangentes internas, ok? Agora, uma interna à outra, né, que é aquele caso que não tem ponto em comum, significa que você calcula a distância entre os centros e compara com a diferença entre os raios, dá estritamente menor, né? Uma vai estar dentro da outra. E o caso concêntricas, né, ou seja, mesmo centro, significa que o centro de um é igual ao centro da outra, né? Ou seja, a distância entre os centros dá zero, né? Que é meio óbvio, né? Então a gente fala que elas são concêntricas, mesmo centro. Não necessariamente precisa ter o mesmo raio, só que elas estão posicionadas no mesmo centro, ok? Então é isso, né? Ok? Então vamos ver na prática como que a gente verifica essas posições aí. E para o caso, quando tiver interseção, né? Que seria o caso secantes ou tangentes, né? Com ponto em comum, a gente vê como que fica, né? Então, ó, vamos verificar a posição relativa das circunferências de cada item. Então, no item A aqui, ó, eu tenho uma circunferência centrada na origem. Vou pegar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30. Então, o primeiro passo é sempre você identificar quem que é o centro, né? Que nesse caso aqui é óbvio, né? Não precisa completar quadrado ou usar aquela fórmula de comparação. A gente viu que isso aqui é uma observação lá, para quando o centro da circunferência é a origem, né? 0, 0. E o raio, nesse caso aqui, talvez vocês façam confusão, né? Lembre-se que lá na equação geral de uma circunferência, o raio está sempre ao quadrado. Então, nesse caso, o raio aqui é raiz de 30, ok? Aí eu vou deixar assim, eu vou colocar um valor aproximado aqui só para a gente comparar e ver quanto que dá, né? Mas a gente pode calcular aqui, ó, 30 raiz quadrada, vai dar aproximadamente 5,48, só para a gente ter uma base. Para a gente poder usar aquelas equações, né? E a outra, bom aqui que já foi dado na forma reduzida, né? Que a gente não precisa completar quadrado nem usar comparação, já foi dado na forma geral. Então, nesse caso aqui, o centro é, ó, 3, né? Coordenada x, e a coordenada y é 0, né? Não tem nada, né? Ah, como que você sabe disso, professor? Uai, tá na forma reduzida, né? Na forma reduzida não tem segredo. Aqui 0, 0 e aqui coordenada x é o 3, né? Se tivesse o mais aqui seria menos 3, né? Por causa do joguinho do sinal da fórmula. E aqui a coordenada y do raio é do centro, né? É 0. E aqui o raio está ao quadrado, né? Raiz quadrada de 9 dá 3. Então a gente tem aqui os dois raios, né? Ok? Então vamos comparar. O segundo passo é calcular a distância entre os centros, né? Distância entre dois pontos a gente sabe calcular. Como que eu calculo? Distância, vou chamar aqui de C1 e C2, certo? Só para a gente ficar igual na nossa forma. Vou calcular aqui a distância entre os dois centros, sempre isso, tendo as equações, determinar centro e raio, calcular a distância entre os centros e depois a gente vai comparar ali com os raios que a gente tem, né? Distância entre os centros, vou fixar aqui o C2, vai ficar 3 menos 0, né? Coordenada x menos coordenada x ao quadrado, mais coordenada y menos coordenada y ao quadrado, né? Como eu fixei aqui o C2, eu vou pegar o 3 menos 0 e o 0 menos 0, né? Para não cometer algum erro, né? E aqui a gente vai verificar que vai dar 3 ao quadrado, 9. 0 ao quadrado, 0. 0 mais 9, 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. E aí perceba o seguinte, né? Em qual caso que a gente vai encaixar aqui da nossa solução. Então vamos lá, ó. Vamos ver em qual caso que encaixa, né? Aqui, ó. Volta aqui nas observações, ó. Será que elas são externas, tangentes, secantes, internas, né? Ou uma interna a outra ou concêntricas? Então, a priori aqui, ó, a gente tem o seguinte. Vamos comparar aqui a distância, dá para ver claramente, ó, que se você pegar a distância entre os centros C1 e C2, que é 3, né? Isso aqui com certeza é menor ou igual à soma dos dois raios, concorda? 3 mais 5,48 vai ser menor do que o 8,48, certo? Que é a soma dos raios. E vai ser maior, né, do que a diferença dos raios, né? Se você pegar 5,48, né? Pegando em módulo, né, como está ali, né? 5,48 menos 3 vai dar 2,48. Então perceba que isso aqui, ó, o 3, né, que é a distância entre os centros, ela é menor que a soma dos raios. Menor, né, perdão.
e ela é maior do que a diferença dos raios, né? Em módulo, né? Não se preocupe com o sinal. Então, a gente tem que, por essa opção, as duas são C1 e C2, vamos chamar assim, círculo de referência 1, são secantes. Certo? Para o item B tá um pouquinho mais difícil, porque elas não foram dadas na forma reduzida, tá vendo? Elas foram dadas aqui na forma normal, né? Forma geral delas. Deixa eu até selecionar aqui para não precisar ficar trocando de tela. Fazer um Ctrl C aqui, Ctrl V. Vamos ver então a posição entre essas outras duas. Trouxe para cá. Deixa eu só colocar aqui. Então vamos lá. Certo? Então vamos ver agora a posição entre essas duas, né? Então o primeiro passo vocês viram que é determinar o centro e o raio sem segredo nenhum, né? Como a gente já viu isso em outras aulas, né? Eu queria já trazer para vocês aqui, né? Completando o quadrado, a gente tem o seguinte, ó. Essa primeira daqui, a gente tem, ó, vamos fazer de maneira mais rápida que a gente já viu no passado, ó. Agrupando x ao quadrado com esse menos 20x, a gente sabe que basta pegar metade do 20 aqui, né? Então vai ser menos 10 ao quadrado. Certo? Porque vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é o 20. Perceba que eu estou acrescentando aqui um quadrado de 10, né, que é 100. E agora a gente retira para não somar e desbalancear a nossa equação aqui, né? Vou pegar aqui mais y. O y aqui também está com o y ao quadrado. Vou agrupar aqui com menos 2y. Vou pegar metade de 2, é 1. Do lado de cá, eu vou ter o quê? Vou passar para cá o menos 100, né? Que é esse daqui, o termo independente. Só que aí, quando você fez completou o quadrado aqui, perceba que você pegou o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 10. Então aqui sobrou um 100 positivo, certo? Então, ó, aqui vai ter um mais 100, né? Se você abrir essa continha aqui, você vai ter isso aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 100. Como que você resolve isso daqui? Eu preciso retirar o 100 daqui, né? Então, eu vou pegar menos 100. Se eu pegar menos 100 aqui, vai ficar um 100 negativo, é o zero, e estou somando zero aqui, né? Isso é completar quadrado, é somar zero, né? Só que eu tenho um quadrado perfeito e o meu centro e o raio aparecem aqui. Então, se eu pegar esse menos 100 e passar aqui para cá, vai ficar mais 100, ok? Aí eu vou fazer a mesma coisa para o y. Deixa eu pegar a borracha. Aí agora a gente faz de maneira mais rápida. Fazer aqui para o y vai ficar quadrado primeiro, menos 2 vezes, vai ficar mais 1. Aí eu teria que pegar um menos 1 aqui. Menos 1 negativo, passa para cá positivo. Então, cancelo 100 e eu vou ter essa circunferência aqui de centro, ó. 10, né? E 1. E raio, 1. Porque raiz quadrada de 1 vai dar 1, né? Então, tá aqui o centro e o raio. Pegando a segunda circunferência, eu vou ter, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 98. Eu vou passar o 98 para cá para já deixar aqui, ok? E aí vamos completar quadrado. Ó. Você tem que isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, né? Só pegar metade de 2, que é 1, mais y menos 1 também ao quadrado, ok? Porque aqui metade do 2. E aí eu somei 1 aqui, né? Fica... se eu desenvolver o quadrado aqui, vai aparecer o mais 1. Aí eu vou tirar um menos 1 aqui. Ok? Aí vai ficar um menos 1 aqui. Vai passar para cá mais 1. Mesma coisa aqui. Eu tenho que somar 1. Vou ter que tirar um menos 1 aqui para zerar. E vai passar para lá positivo. Mais 1. Então você tem aqui agora uma circunferência de centro 1, 1. E raio 98 mais 1 mais 9 vai dar 100. Raiz quadrada de 100 vai dar raio 10. Calcula a distância entre os centros aqui. Distância entre o centro 1 e centro 2. A gente sabe que é a raiz quadrada. Vou chamar isso aqui de centro 1, centro 2, né? Raio 1, raio 2. Distância entre os centros. Vou pegar de C1 menos C2, né? Tanto faz a ordem desde que você pegue as coordenadas de um menos a do outro, né? Então vai ficar 10 menos 1 ao quadrado. Ao quadrado. Mais 1 menos 1 ao quadrado.
Aqui zero, né? 10 menos 1 vai dar 9. 9 ao quadrado, 81. Raiz quadrada de 81 dá 9. Então a distância entre os raios é 9. Ok, então perceba o seguinte, ó, a gente tem justamente aqui que a distância entre o centro 1 e o centro 2, ela é exatamente igual ao módulo da diferença entre os raios. Ó. Se você pegar o raio 2 dá 10 menos 1, dá exatamente módulo de 9, que é 9. Então a distância entre os centros é exatamente igual à diferença entre os raios. Né? Em qual caso que isso encaixa? Ó, vamos ver aqui nas observações. Distância entre os centros é exatamente igual à diferença, elas são tangentes internas, né? Então, nesse caso aqui, nós temos C1, C2, são tangentes internas. Tranquilo? Então, não tem segredo. Achou o centro e o raio, calcula a distância entre os centros, que é o básico, e aí você vai comparar os raios, né? Pode ser que esteja entre, né, a soma e a diferença dos dois, que é o caso que a gente viu secantes, pode ser que dê igual, que é a diferença, que é o caso que a gente viu tangentes internas, e tem aqueles outros casos também, ok? Sem segredo nenhum. Para a gente finalizar a aula de hoje, a gente tem aqui, ó, vamos determinar a equação de uma circunferência de centro 8, 4, e que tangencia exteriormente a circunferência dada por aqui, né? Ou seja, você tem aqui uma equação, vou chamar essa daqui de C1. Então, você vai ter aqui a C1, que tem aqui um centro e o raio que a gente vai descobrir agora. E ela quer uma equação da circunferência de centro 4 e 8, que tangencia exteriormente, ou seja, a tangente aqui vai ser exterior, né? Vai tocar só num ponto, chamar aqui de C2, e você já tem o centro dela, né? Que é 4, 8. Aí, olhando nas figuras aqui, você vai ter um raio 1 aqui e vai ter um raio 2 aqui. Então, o que tem que acontecer para que as duas circunferências sejam tangentes exteriores, né? A gente sabe, então, que a distância entre o centro 1 e o centro 2 tem que ser igual a quê? Ó, geometricamente, dá para ver claramente, né? Que tem que ser igual à soma dos raios, né? Tem que ser o raio 1 mais o raio 2, ok? Então, qual que é o passo aqui para a gente determinar a equação de C2? A gente já tem o centro, né, que é 8, 4. Falta determinar só o raio. Como que eu determino esse raio R2? Eu tenho os centros, né? Eu posso calcular aqui a distância entre os centros facilmente. Distância entre o centro 1 e o centro 2. Vai ser quem? Raiz quadrada. Vou fixar. Falta descobrir aqui quem que é o centro e o raio, né? Voltando aqui, então. Vamos descobrir quem que é o centro e o raio dessa circunferência, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 8y menos 16 igual a 0, ok? E aí a gente completando o quadrado aqui, você vai ter, ó, x, pega metade do que acompanha o x aqui, menos 2 ao quadrado, mais y. Agora aqui, como é mais, né, vou pegar mais metade do 8, que é 4 ao quadrado. Isso igual, passo o 16 para cá, né? Só que veja que se a gente deixar assim, não tem uma igualdade. Eu somei, né, acrescentei coisas a mais aqui que não tinham, né? Se você desenvolver aqui, você vai ver que vai ficar quadrado o primeiro, menos 2 vezes o primeiro do segundo, até aí tá ok. Mas você somou mais um 4. Então você precisa retirar um menos 4 aqui desse lado. Esse menos 4 você vai passar para cá somando, né? Ok? Da mesma forma aqui, ó, você pegou quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ok. Só que você somou mais um 16. Então você vai pegar aqui, esse mais 16 vai passar para o outro lado, menos 16. Veja bem aqui que eu cometi um erro, né? Aqui não é menos 16, é mais 16. Por quê? Ó, se a gente desenvolver aqui, eu tenho ó, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 8y, tá aí ok, né? Mais o quadrado do segundo, que é 16, né? Então, para zerar isso, eu teria que diminuir o 16 para somar zero aqui, né? E não alterar a igualdade. Então, esse menos 16 vai passar para cá mais 16, ok? Da mesma maneira que aqui eu tinha um mais 4, né? E aí eu peguei o menos 4 e passei para cá mais 4, ok? Agora sim, então a gente tem que essa soma aqui vai dar 36. Então, disso a gente tira então que o centro dessa circunferência é 2. E como aqui a coordenada do centro está com mais, vai ser negativa, né? E o raio, nesse caso, vai ser raiz quadrada de 36, que dá 6. Agora, com isso, a gente pode calcular a distância entre os centros, C1,
C2, que vai ser raiz quadrada da diferença entre os raios, né? Vou pegar aqui o da circunferência C2 menos C1. Então vai ficar 8 menos 2 ao quadrado, né? Mais 4. Aí toma cuidado agora com o joguinho de sinal, né? Tem o menos da forma e o menos da coordenada. Então menos com menos vai ficar mais, né? Então vai ficar 4 mais 4 ao quadrado. Fazendo as contas, 8 menos 2 vai dar 6 ao quadrado, 36. Mais 4 mais 4, 4 mais 4, 8, né? 8 ao quadrado, 64. Então a raiz quadrada disso daqui vai dar 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Então você descobriu aqui quem que é a distância entre os centros, né? Essa distância aqui é 10. Você sabe que a distância do raio 1 é 2. Então quanto que é a distância do raio 2? Sem muita dificuldade, né, a gente descobre, né? Então, ó, perdão, aqui tem um 2, né? Aqui é 6, né? A distância aqui, o raio é 6, né? Então aqui o total é 10, e aqui é 6, sobra então só 4 para cá, né? Mas para confirmar a gente vai fazer a continha aqui, ó. Distância entre os centros 10, o raio 1 dá 6 e o raio 2 dá, que a gente quer determinar. Então o raio 2 aqui fica determinado, 10 menos 6, 4. Então logo, como que fica a nossa equação da circunferência tangente procurada, né? Basta substituir na forma geral, né? Fica x menos a coordenada x, que é 8 ao quadrado, mais y menos a coordenada y, que é 4. Se fosse negativa, ficaria mais aqui. E o raio ao quadrado, né? Que é 4 ao quadrado, que é 16. Então tá aqui a equação da circunferência procurada, ok? Outras questões que podem aparecer, por exemplo, como no item anterior, é que quando as duas são secantes ou tangentes, você precisa determinar a interseção também. Você resolve o sisteminha entre as duas sem problema nenhum, ok? Vou deixar aí para vocês. Vocês vão ver que basta escrever as duas equações, coloca uma debaixo da outra, ou soma ou subtrai, você vai ver que vai eliminar o x ao quadrado, y ao quadrado, elimina tudo e vai sobrar em geral só a variável x ou a y para você determinar esse ponto de interseção caso exista, ok? Então é isso que eu tinha para vocês, um abraço e até a próxima.